Olá a todos. Recentemente a gente começou a falar sobre os adjetivos, certo? E a gente vai continuar agora falando sobre essa classe que é tão importante para a nossa comunicação, justamente porque é por ela que a gente dá opinião, é por essa classe que a gente se torna irônico e é também por ela que a gente dá contorno às ideias de um texto, certo? Então hoje a gente vai estudar um pouco, vai ver a primeira parte do que a gente chama de grau do adjetivo. O grau do adjetivo em si, ele é bem simples, só que o tipo de frase criada para o grau do adjetivo é que traz o problema para a gente. Então a gente vai começar hoje com o grau comparativo. O que a gente chama de grau comparativo na língua portuguesa? É quando você pega dois elementos, dois nomes, por exemplo, e você confronta a partir de uma característica, ou seja, é fazer o que é uma comparação, como já está até escrito ali mesmo. Então comparar significa confrontar dois elementos a partir de um traço característico. Beleza? A língua portuguesa, com o uso do adjetivo, tem três possibilidades de se fazer o grau comparativo. Então, por exemplo, nós temos aqui o grau comparativo de igualdade. A gente chama de igualdade quando a gente emprega o par correlativo tão quanto ou tão como. Para quem não lembra o que é um par correlativo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu vou só primeiro mostrar os tipos de comparação. Então, sempre que eu faço uma frase com esses pares, eu estou fazendo um comparativo de igualdade. Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, seu texto é tão bom quanto o meu, eu estou usando aqui uma comparação, eu estou comparando o texto de duas pessoas a partir de uma característica, igualando ela através do par correlativo de igualdade, beleza? Nós temos também o grau comparativo de superioridade, que é quando eu uso mais que. E aí, nesse caso, eu vou puxar a sardinha para o meu lado e para a equipe de professores de português e redação do colégio, porque vocês viram recentemente que estamos com uma média altíssima em redação. E aí eu fiz a seguinte frase aqui, olha, sua média de redação é mais expressiva que a deles. O sua aqui no caso é a nossa mesmo, tá bom? Então repare, ó, tem aqui o adjetivo expressiva, eu estou comparando duas médias de redação com mais que eu estou criando uma superioridade do primeiro grupo em relação ao segundo. Por isso que é um comparativo de superioridade. Beleza? Novamente, olha, eu estou usando um par correlativo. A mesma lógica que daqui a pouco eu vou explicar o que é. E a gente ainda pode fazer na língua portuguesa o que a gente chama de o grau comparativo de inferioridade, que é quando a gente usa o menos que. E aí eu vou fazer agora só a frase ao contrário. Ó. Reparem que eu coloquei. A média de redação deles é menos expressiva que a sua. Então é basicamente a mesma frase, só que em uma eu estou colocando quem tem a maior média primeiro, na segunda, eu estou colocando quem tem a menor média primeiro. Essa escolha pela superioridade ou pela inferioridade, por exemplo, é uma escolha muito mais argumentativa do que outra coisa, porque depende do que você quer colocar em destaque. Quem está com a condição da superioridade ou quem está com a condição da inferioridade. Então, essa opção por colocar qual na frente, isso está carregado, obviamente, de carga argumentativa. Beleza? Então, em todos eles, reparem que eu estou usando uma coisa que eu estou chamando de par correlativo, que isso está entre o que eu quero comentar com vocês agora, umas observações que eu quero fazer. A primeira observação está ligada justamente a esse nome que está ali, par correlativo. Então, antes de aparecer aqui a imagem que vai falar disso mais claramente, eu de vez em quando eu comento isso, mas no estudo gramatical da língua portuguesa, mais ou menos na década de 70, nós tivemos uma pequena modificação na nomenclatura que a gente dava para as coisas com a criação da nomenclatura gramatical brasileira, a NGB. A NGB ela foi criada com a intenção de simplificar os nomes que a gramática utilizava e utiliza até hoje. Só que nisso, muitas incoerências foram criadas. Então, por exemplo, vocês hoje em dia estudam orações subordinadas e coordenadas, por exemplo. Tá? Vocês já vão entender qual é a relação disso com um grau comparativo. Então, vocês estudam a oração subordinada e a oração coordenada. Até a década de 70, por exemplo, no entanto, quer dizer, a gente tinha a oração coordenada, a oração subordinada e a oração correlata. Tentando simplificar, quem propôs a nomenclatura gramatical brasileira pegou o que a gente chamava de oração correlata e jogou um pouco dentro das subordinadas e um pouco dentro das coordenadas. E aí criou um samba doido, porque você tem uma regra que não se aplica a todos os casos. Então vamos ver aqui o que é a correlação. A correlação é um processo sintático, tal qual a coordenação e a subordinação, em que, ao contrário das citadas anteriormente, por que ao contrário? Para quem não lembra,
na regra oficial e original, duas orações são coordenadas quando elas são independentes, ou seja, elas podem sozinhas fazer uma frase ou elas podem estar juntas num período só. E elas são subordinadas quando uma é completa e a outra é dependente. Então, na língua portuguesa havia antes três tipos de frase, tá? Com períodos compostos, com duas orações ou mais. Se as orações envolvidas no período tivessem independência, fossem independentes, elas eram coordenadas. Se uma fosse completa e a outra fosse dependente, elas eram subordinadas. E se ambas fossem dependentes, ou seja, sozinha nenhuma das duas faria sentido, elas eram correlatas. Então eram três tipos de oração que a gente tinha. Quando pegaram as correlatas e separaram dentro das orações subordinadas e das coordenadas, a gente tem hoje a confusão que muitas vezes o aluno mesmo faz. Ele estuda que a oração coordenada é aquela que tem independência, mas nem todas têm independência. Estuda que a oração subordinada é aquela em que uma oração é dependente da outra, mas ele tem oração que as duas são dependentes. Essas que fogem à regra da coordenação e da subordinação eram antes chamadas de orações correlatas. Certo? E por que elas eram correlatas? O conector delas anda em par. Então, nesse par, um elemento fica na primeira oração e o outro elemento fica na segunda oração. E isso cria uma interdependência entre eles, certo? E cria o que se chama de correlação. Então, reparem que aqui, tá? Eu peguei uma oração, ó, gramaticalmente falando, a primeira oração elas não têm essa nomenclatura. Mas quando eu falo assim, olha, eu não só fiz muitas questões, eu não posso parar simplesmente aqui. Eu tenho que continuar. Por quê? O não só anda com o como também. Na gramática do português, essas orações vão ser chamadas, a primeira de oração coordenada sindética e a segunda de oração coordenada sindética aditiva. Mas, na verdade, o que elas são é orações correlatas. Por quê? Porque elas têm um par correlativo, um par de palavras, certo? Ou pares de palavras que se separam na construção da frase e fazem com que se crie uma interdependência entre os pedaços da frase. Beleza? O segundo fato importante que é o que junta com o grau comparativo. O grau comparativo é a única oração da língua portuguesa, tá? Ela é que não tem verbo e ainda assim é uma oração. E aí só para vocês entenderem. Para a língua portuguesa, quando eu tiro um verbo de uma frase, eu tenho que colocar uma vírgula no lugar. Na oração que tem a comparação, eu tiro o verbo da segunda oração e eu não coloco vírgula nenhuma. Então só por isso ela já é uma exceção. Então repare que eu escrevi aqui, olha, para a gramática da língua portuguesa, a oração subordinada adverbial comparativa é o nome que se dá a ela. São aquelas que o grau comparativo cria, são as únicas a não ter o verbo escrito e nem representado por vírgula. Que, como eu falei, pela regra, se você tira o verbo, você coloca uma vírgula no lugar. Nas orações comparativas, a gente tira o verbo e não coloca nada no lugar. Mas ainda assim, ela é considerada uma oração. Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, uma fotografia é mais emocionante que um vídeo é classificado pela gramática do português como oração subordinada adverbial comparativa. O grau comparativo sempre cria oração comparativa. Então, quanto o meu, que a deles e que a sua, também são orações subordinadas adverbiais comparativas. Mas elas são orações que não usam verbo porque é o mesmo verbo da oração anterior. E eu também não coloco vírgula nenhuma para representar isso. E ela também tem o par correlativo, que é do processo de correlação. Então, como eu falei desde o início do vídeo, o menos importante do grau comparativo é saber a diferença do de igualdade, o de superioridade para o de inferioridade. Porque o mais importante é perceber que dentro deles existe um tipo de oração que é chamada de oração subordinada, mas na verdade ela não é subordinada, ela é correlata, certo? E por ela ter uma correlação, ela tem um par de palavras que cria uma interdependência. E quando eu faço a comparação, o segundo verbo é igual ao primeiro, e eu não preciso colocá-lo de novo. E além de não precisar colocar de novo, eu não preciso colocar vírgula nenhuma para representá-lo. E ainda assim, ele vai representar uma oração. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso. Eu falei de muita coisa aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês não entenderam, por favor, me perguntem, não deixem a dúvida continuar, beleza?
Um grande abraço, gente.